boa parte do que aconteceu aí no tal do DeepSeek Day, para quem já acompanha a China há um tempo, não chega a ser surpresa. E aí ela trouxe até uma estatística, eu já tinha visto essa estatística recentemente, mas o estoque de engenheiros formados... Não, eles são sensacionais. Quer dizer, a quantidade de engenheiros formados na China no último ano é o estoque de engenheiros nos Estados Unidos hoje. Então, só que tem um pequeno senão. Tem um cara que de vez em quando está no Goodfellows, é um professor, ele hoje é de Stanford, se não me engano, Stephen Koptic. Ele é incrível. Esse cara, ele é melhor que o Neil Ferguson. Como é que é o nome dele? Stephen Koptic, K-O-T-N-I-C, se eu não me engano, ou N-I-K. Ele morou na União Soviética, ele tem eu não li, mas ele tem 2 livros, uma entrevista, numa biografia do Stalin. Cara, é o sujeito que mais... O problema é que escutar ele é difícil, porque ele, em 5 minutos ele fala de tanta coisa que você fica meio... E ele tem uma teoria muito interessante sobre o comunismo, principalmente na União Soviética, ele morou lá, e que vale para a China. Eu levo pau quando escrevo isso. O que era a China até o Mao Tse-tung morrer? O PIB da China até o Mao Tse-tung era equivalente ao do Sudão, PIB per capita. Uhum. Um pouquinho acima do Haiti. Pô, você vai empatar com quem? O Mao, direto ou indiretamente, matou não sei quantas milhões de pessoas com o grande salto para frente, e depois mais um monte com a Revolução Cultural. Aí quando ele morreu, a janja dele, que era bem pior do que a nossa, tinha mais 3 caras, fizeram a gangue dos 4, estavam acabando com o país. Aí entrou o Deng Xiaoping, que nunca foi nada. O Deng Xiaoping nunca teve cargo nenhum, mas ele mandava. Uhum. Ele preferia mandar no rei ao invés de ser rei, que é muito mais interessante. E diz uma frase icônica: não me interessa a cor do gato, interessa que o gato coma rato. Uhum. A partir daí, a economia, o pulo que a China deu, que foi uma coisa que não existe na história da humanidade, num período tão curto, falam em 600, alguns 800 milhões de pessoas que saíram da miséria. Como? Deixando a economia funcionar como economia de mercado. Mas aí tem um problema. Quando todo mundo é miserável, o sistema comunista, socialista é igualitário. Todo mundo ferrado. Funciona? Em Cuba, Venezuela. Funciona perfeitamente. É igualdade. Só que você tem que baixar. Não dá para subir todo mundo. É de física. Na hora que você passa 600 a 800 milhões, tira da miséria. Eu fui para a China já uma série de vezes visitar cerâmicas. Por eles que inventaram a porcelana. Eu fui em empresas que eram um negócio pré-histórico, fui em empresas state of the art. Umas coisas assim que não tem lugar nenhum no mundo. A última vez que fui faz uns 10 anos. E, cara, esse troço 1 hora... Quem é que faz revolução? Não é o pobre e não é o rico. É a classe média. O Marx era o quê? Pobre? Não. O Lenin era o quê? O Fidel era o quê? É a classe média que faz. Quando se levantou um monte de gente para a classe média, os caras começaram, peraí, só dinheiro, nós não queremos. O capitalismo tinha o feudalismo antes, era o rei e os senhores feudais. Uhum. Começou o mercantilismo, começou a classe média, a burguesia. Foi ela que o Marx era burguês, o Engels era burguês. Tá? O que o Xi Jinping está fazendo? Puxando de volta. Tanto que o Jack Ma ficou sumido durante não sei quanto tempo. Você já usou? Não. Eu fiz, eu perguntei como é que está a situação Eu vi relatos. Tá? Não existe sistema político centralizado, e essa é a tese do Stephen Koptic. Na hora que abrir, acaba. Ele dá um exemplo claro, que é o Gorbachev na União Soviética. O Glasnost, a perestroika, a ideia era boa. Um sistema autoritário, quer seja de direita, quer seja de esquerda, não
pode ter oposição, você tem que acabar com a oposição. Esse é o sonho do nosso ayatollah de Garanhuns, de controlar a mídia social. Porque, cara, ele não sabe falar com esse povo. Então, a China, para mim, claro que é a segunda economia do mundo, em poder de paridade de compra, quase que a primeira, se bem que mudou violentamente. O PIB da China no ano passado foi 18 trilhões, dos Estados Unidos é 29. Tá, se pegar poder de paridade de compra mais próximo. Mas primeiro eles têm um problema lá. Eles não têm mais gente. A população está em decadência. Todos os fundamentos macroeconômicos, hoje eu respondi um cara num post, o endividamento da China, se considerar o endividamento do Estado, das empresas estatais, que são o Estado, e das privadas, que são financiadas pelo Estado, é 280% do PIB. Algum momento esse troço vai... Então, e o que eles fizeram foi copiado de uma forma inteligente, tem um nome, eu até escrevi isso num post, skimming, uma coisa assim. Eles pegaram a inteligência artificial, não da ChatGPT, outra é aberta, você vai lá e é para ser assim. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.